Te dou 5.000 euros se me responder agora. O milionário riu, e o que ela falou acabou com ele. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Lívia segurava o porta-retrato com as duas mãos, observando o sorriso de Arthur. 7 meses de gravidez faziam seus movimentos mais lentos, mas ela não parava. O apartamento estava quase vazio, apenas caixas de papelão espalhadas pelo chão e uma mesa solitária no centro da sala. Meu amor, me ajuda a entender isso tudo, sussurrou para a foto, passando o dedo pela moldura. Como você pôde confiar tanto nele? O bebê se mexeu na barriga dela, como se estivesse respondendo. Lívia colocou a mão livre sobre a barriga e sorriu pela primeira vez em semanas. Você também sente, não é? Você sabe que o papai era um homem bom. A notificação de despejo estava sobre a mesa, ao lado de uma pilha de contas em atraso. Lívia a pegou e leu mais uma vez, mesmo sabendo cada palavra de cor. 30 dias para deixar o apartamento. Era tudo o que restava do prazo. Senhora Lívia, a voz veio da porta. Era Marina, a vizinha do apartamento ao lado. Posso entrar? Claro, Marina. A porta está aberta. A mulher mais velha entrou devagar, olhando ao redor com tristeza. Conhecia Lívia desde que ela e Arthur se mudaram para ali, 3 anos atrás. Minha filha, você não pode fazer isso sozinha. Deixa eu te ajudar com essas caixas. Não precisa se preocupar comigo. Estou conseguindo, obrigada. Marina balançou a cabeça e se aproximou. Você está grávida de 7 meses. Arthur não iria querer que você se esforçasse tanto assim. As lágrimas começaram a subir, mas Lívia engoliu em seco. Chorar não ia resolver nada. Chorar não ia pagar as contas nem trazer Arthur de volta. Ele não está aqui para decidir o que é melhor para mim, disse, colocando o porta-retrato dentro da caixa com cuidado. Só restamos eu e nosso filho agora. E o que você vai fazer? Para onde vai? Lívia fechou a caixa e a carregou até a pilha próxima à porta. O esforço a deixou sem ar por alguns segundos. Vou encontrar um jeito. Sempre encontro. Lívia, me deixa te emprestar algum dinheiro. Sei que não é muito, mas... Não. A resposta saiu mais dura do que ela pretendia. Desculpa, Marina. Não quis ser grossa. É que eu preciso resolver isso do meu jeito. Marina ficou quieta por um momento, observando Lívia dobrar as roupas restantes. Você sabe que ele não morreu de acidente, não sabe? As mãos de Lívia pararam no meio do movimento. Ela virou o rosto devagar para encarar a vizinha. O que você está querendo dizer? Arthur veio aqui no dia anterior. Estava nervoso, diferente. Disse que descobriu alguma coisa sobre o sócio dele, aquele homem rico. Disse que ia confrontá-lo no dia seguinte. O coração de Lívia começou a bater mais forte. Marina, por que você nunca me contou isso antes? Porque não queria te dar falsas esperanças. Mas vendo você assim, perdendo tudo... Marina suspirou. Acho que você merece saber a verdade. Lívia se sentou na única cadeira que sobrou no apartamento. Suas pernas tremiam. Que verdade? Arthur disse que Cássio estava roubando a empresa por dentro. Que tinha descoberto documentos, gravações. Ele estava com medo, mas disse que ia fazer a coisa certa. E no dia seguinte ele morreu no acidente de carro. Exato. O silêncio tomou conta da sala. Lívia colocou as 2 mãos na barriga, sentindo o bebê se mexer mais agitado, como se pudesse sentir a tensão da mãe. Arthur me deu alguma coisa antes de morrer, disse baixinho. Um pendrive pequeno, disse que era nossa segurança. Eu nunca abri. Marina se aproximou e segurou a mão de Lívia. Talvez seja a hora de abrir. Lívia levantou da cadeira com determinação renovada. Pela primeira vez em meses, sentia que tinha um propósito, além de apenas sobreviver. Você está certa, mas primeiro preciso encontrar um emprego. Preciso me manter de pé para poder lutar. E vai lutar. Lívia olhou ao redor do apartamento vazio. Depois colocou a mão na barriga onde seu filho crescia. Por ele, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa.
Lívia estava esvaziando a última gaveta do quarto quando seus dedos tocaram algo que a fez parar. Uma revista antiga, esquecida no fundo da gaveta há tanto tempo que as páginas já estavam amareladas nas bordas. Ela puxou a revista devagar e o que viu a deixou sem ar. Na capa, Arthur sorria ao lado de Cássio. Os dois usavam ternos caros e estavam apertando as mãos como se fossem os melhores amigos do mundo. A manchete em letras grandes dizia: a parceria do futuro, como dois jovens empresários vão revolucionar o mercado. Meu Deus, murmurou, sentando na beirada da cama. Lívia lembrava daquele dia perfeitamente. Arthur tinha chegado em casa eufórico, com 3 cópias da revista debaixo do braço. Lívia, olha só isso. Saímos na capa da revista de negócios. Eu e o Cássio vamos fazer história juntos. Ela havia ficado tão feliz por ele. Arthur trabalhava tanto, dormia pouco, vivia estressado tentando fazer a empresa crescer. Ver aquele sorriso no rosto dele tinha sido uma das melhores sensações da vida dela. Agora, olhando a foto com outros olhos, conseguia ver coisas que não tinha percebido antes. Arthur olhava diretamente para a câmera, genuíno e confiante. Mas Cássio olhava para Arthur com uma expressão estranha. Não era exatamente ódio, mas também não era amizade. Era inveja. Como eu pude ser tão cega, disse para si mesma, virando a página. A matéria continuava por mais 3 páginas. Havia fotos dos dois no escritório, apontando para gráficos e planilhas. Uma foto deles brindando com champanhe. E no final, uma foto dos dois apertando as mãos novamente, mas dessa vez em frente ao prédio da empresa. Lívia leu alguns trechos da entrevista. Cássio Santos, de 28 anos, é o cérebro por trás das estratégias financeiras. Arthur Mendes, também de 28 anos, desenvolveu a tecnologia que vai revolucionar. Juntos desde a faculdade, eles dizem que a confiança mútua é o segredo do sucesso. Uma lágrima caiu na página. Arthur realmente acreditava na amizade deles. Realmente confiava em Cássio como se fosse um irmão. O telefone tocou, tirando Lívia dos pensamentos. Era um número que ela não conhecia. Alô? Senhora Lívia Mendes? Aqui é do restaurante Elegance. A senhora enviou um currículo para a vaga de auxiliar de limpeza. O coração dela disparou. Tinha enviado currículos para dezenas de lugares nos últimos dias, mas ninguém havia retornado. Sim, enviei. Poderia vir aqui hoje à tarde para uma entrevista, às 3 horas? Lívia olhou para o relógio. Era 12:30. Teria tempo de se arrumar e chegar lá. Claro, estarei aí às 3. Perfeito. Pergunte pelo Sr. Roberto quando chegar. Até logo. Ela desligou o telefone e ficou parada por um momento, ainda segurando a revista. Auxiliar de limpeza. Há 1 ano, Arthur ganhava mais em 1 semana do que ela ganharia em 6 meses nesse trabalho. Mas não importava. Era um começo. Lívia guardou a revista na caixa junto com as outras coisas importantes e foi para o banheiro se arrumar. Escolheu a roupa mais simples que tinha, uma blusa branca e uma saia preta que ainda serviam mesmo com a barriga de grávida. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente da que era há 6 meses. Mais magra no rosto, olhos mais cansados, mas com algo novo que não estava lá antes. Uma dureza que não existia quando Arthur estava vivo. Você vai conseguir, disse para o reflexo. Por ele, você vai conseguir. O restaurante Elegance ficava no centro da cidade, em um dos bairros mais caros. Lívia nunca tinha estado lá, mas conhecia a reputação. Era onde os empresários mais ricos iam jantar, onde se fechavam os grandes negócios. O mesmo tipo de lugar onde Cássio provavelmente ia toda semana. Roberto, o gerente, era um homem de uns 50 anos, simpático, mas direto. A vaga é para o turno da noite, das 6 às 2 da madrugada. Você aguenta trabalhar até essa hora estando grávida? Aguento sim, senhor. O salário é o mínimo, mais as gorjetas que os garçons dividirem com vocês. Não é muito. Está bom para mim. Ele a olhou de cima a baixo, avaliando.
Você pode começar amanhã, mas se eu perceber que a gravidez está atrapalhando o trabalho, não vai atrapalhar, eu prometo. Roberto sorriu pela primeira vez durante a conversa. Então, bem-vinda à equipe. Lívia acordou às 4 da tarde do dia seguinte. O corpo ainda doía do primeiro dia de trabalho no restaurante, mas ela se forçou a levantar. 6 horas da tarde chegaria rápido demais. O apartamento estava ainda mais vazio agora. Ela tinha vendido os últimos móveis que restavam para pagar a mudança para um pequeno quarto alugado na periferia da cidade. Era tudo que conseguia pagar com o novo salário. O quarto tinha uma cama de solteiro, um pequeno armário e um banheiro compartilhado no corredor. Não era nem de longe comparável ao apartamento onde morava com Arthur, mas era seu. E mais importante, era o que ela podia sustentar sozinha. Lívia tomou banho no chuveiro pequeno e se vestiu com o uniforme que Roberto havia dado. Uma camiseta branca, um avental azul e uma calça preta. Era simples, mas estava limpo e bem passado. Ela sempre teve orgulho de se apresentar bem, não importava a situação. Enquanto prendia o cabelo em um rabo de cavalo, olhou para si mesma no espelho rachado do banheiro. Você não é melhor nem pior que ninguém, disse baixinho. Trabalho honesto nunca foi motivo de vergonha. O pendrive que Arthur tinha deixado estava pendurado em uma corrente fina no pescoço dela, escondido por baixo da camiseta. Ela ainda não tinha conseguido coragem de ver o que havia lá dentro, mas carregava sempre consigo. Era como se uma parte dele estivesse ali, protegendo ela e o bebê. A viagem de ônibus até o centro da cidade levava 1 hora. Lívia aproveitou o trajeto para descansar um pouco mais. O primeiro dia tinha sido mais cansativo do que esperava. Ficar em pé por 8 horas, subir e descer escadas carregando baldes e produtos de limpeza não era fácil para uma mulher grávida de 7 meses. Mas ela tinha conseguido e conseguiria de novo. Quando chegou ao restaurante, alguns funcionários já estavam lá se preparando para o turno. Carla, uma das garçonetes mais antigas, veio cumprimentá-la. E aí, Lívia, como foi dormir depois da primeira noite? Doeu tudo, mas estou bem. Carla riu. Nos primeiros dias é assim mesmo, mas você se acostuma. Eu trabalho aqui há 5 anos. 5 anos? Nossa! Não é fácil arrumar coisa melhor por aqui, mas Roberto é um chefe justo. Os clientes pagam bem as gorjetas quando a gente faz um bom trabalho. Roberto apareceu na copa onde elas conversavam. Lívia, hoje vai ser uma noite em movimento. Temos 2 mesas grandes reservadas, uma festa de empresários. Você vai ficar responsável pelos banheiros e pela área do bar. Está certo, Sr. Roberto. E lembra, os clientes do Elegance estão acostumados com excelência. Tudo tem que estar sempre perfeito. Lívia concordou e foi buscar os materiais de limpeza. A noite começou tranquila, como Roberto havia avisado, mas às 8 horas o movimento aumentou consideravelmente. Ela estava limpando o banheiro feminino quando ouviu risadas altas vindas do salão principal. Eram risadas masculinas, o tipo que ecoa pela sala inteira quando homens ricos estão se divertindo. Por algum motivo, aquele som a deixou desconfortável. Lívia terminou de limpar os espelhos e saiu do banheiro. O salão estava cheio, garçons corriam de um lado para o outro, atendendo às mesas. Tudo parecia normal. Ela foi para a área do bar, como Roberto havia pedido. Era um ambiente mais reservado, separado do salão principal por uma parede de vidro. Dali conseguia ver as mesas principais, mas ficava mais isolada. Estava organizando as prateleiras quando Carla apareceu correndo. Lívia, você pode me dar uma mão? A mesa 16 pediu uma garrafa de vinho que está lá em cima. Claro, Lívia subiu na escadinha para alcançar a prateleira mais alta. O movimento a deixou ligeiramente tonta, mas ela conseguiu pegar a garrafa. Obrigada. Essa mesa está gastando uma fortuna hoje. Se eles ficarem satisfeitos, a gorjeta vai ser boa para todo mundo. Carla saiu correndo de volta para o salão.
Lívia desceu da escadinha devagar e se apoiou no balcão por um momento. O bebê estava mais agitado hoje, chutando suas costelas de um jeito que a deixava desconfortável. "Calma aí, meu filho", sussurrou, passando a mão na barriga. "A mamãe está bem, só um pouco cansada." Ela voltou a organizar as prateleiras, tentando não pensar no cansaço. Ainda faltavam 6 horas para o fim do expediente. 6 horas pareciam uma eternidade, quando os pés já estavam doendo e as costas começando a reclamar. Mas ela ia aguentar. Por Arthur, por ela mesma e principalmente pelo filho que carregava. Esse trabalho era o primeiro passo para reconstruir a vida deles. E talvez, quando se sentisse mais forte e mais estável, teria coragem de descobrir o que Arthur havia guardado naquele pendrive. Talvez fosse a chave para entender realmente o que tinha acontecido com ele. Lívia estava terminando de limpar o último copo quando ouviu uma risada que a fez parar completamente. O sangue gelou nas suas veias. Era uma risada que ela conhecia bem demais. Uma risada que havia escutado tantas vezes na sua casa, durante jantares e comemorações. A risada de Cássio. Ela largou o pano que estava usando e se escondeu atrás da pilha de caixas de vinho. Dali conseguia ver o salão principal através da parede de vidro, mas ficava protegida dos olhares de quem estava lá fora. E lá estava ele. Cássio Santos, sentado na mesa principal do restaurante, rodeado por outros homens de terno caro. Ele estava mais gordo do que Lívia lembrava, o cabelo grisalho nas laterais, mas o sorriso era o mesmo, aquele sorriso que ela sempre achou falso, mesmo quando Arthur insistia que Cássio era como um irmão. "Por isso estamos aqui celebrando." A voz dele chegava clara até onde ela estava. "O contrato de exportação foi fechado hoje, 5 milhões de euros nos próximos 2 anos. Os outros homens levantaram os copos de vinho, brindando com ele. Lívia sentiu as pernas tremerem. Contrato de exportação. Arthur havia passado meses trabalhando em um projeto de exportação antes de morrer. Ficava até tarde no escritório, perdendo fins de semana inteiros desenvolvendo a proposta. "Arthur, você está trabalhando demais", ela disse uma noite, quando ele chegou em casa quase às 2 da madrugada. "Vem jantar alguma coisa." "Não posso, amor. Esse projeto vai mudar nossa vida. Se a gente conseguir fechar com os europeus, nunca mais vamos precisar se preocupar com dinheiro. Mas não adianta nada se você ficar doente de tanto trabalho." Arthur havia sorrido e dado um beijo na testa dela. "Mais alguns dias e estará tudo pronto. Eu prometo." Alguns dias depois, ele estava morto. Lívia voltou para o presente quando ouviu Cássio continuar falando. O Arthur sempre foi um sonhador, coitado. Muito talentoso, mas sem visão de negócios. Sorte que eu estava lá para transformar as ideias dele em algo realmente lucrativo. Um dos homens na mesa riu. Pena que ele não pode ver o sucesso do projeto dele. Cássio suspirou dramaticamente. Mas tenho certeza de que ele ficaria feliz em saber que o trabalho dele não foi desperdiçado, que está ajudando a empresa a crescer. Lívia tapou a boca com a mão para não gritar. Ele estava falando do projeto do Arthur como se fosse dele, como se tivesse sido ele quem passou meses sem dormir, quem faltou jantares e fins de semana para desenvolver cada detalhe. "Na verdade", Cássio levantou o copo de novo, "quero fazer um brinde especial ao meu saudoso sócio Arthur Mendes. Sem a dedicação dele, esse sucesso não seria possível." Todos na mesa levantaram os copos. Lívia viu Cássio beber o vinho caro, enquanto falava do marido dela como se realmente sentisse saudade. Como se não fosse ele quem havia roubado tudo que Arthur construiu. Ela começou a tremer de raiva. O bebê se mexeu na barriga dela, como se pudesse sentir o que a mãe estava passando. "Calma", sussurrou para si mesma. "Você não pode fazer nada agora. Não assim." Mas estava ficando cada vez mais difícil controlar a vontade de sair de trás das caixas e contar para todos ali o tipo de homem que Cássio realmente era.
O tipo de homem que rouba o trabalho do sócio morto e ainda faz brinde em homenagem a ele. Carla apareceu na copa procurando por ela. Lívia, onde você está? Roberto está te procurando. Estou aqui. Ela saiu de trás das caixas, tentando parecer normal. Você está bem? Está muito pálida. Só um pouco cansada. Gravidez, né? Carla a olhou preocupada. Quer sentar um pouco? Posso falar para o Roberto que você não está passando bem. Não, não precisa. Estou bem. Mas não estava bem. Estava longe de estar bem. Ver Cássio ali, celebrando o sucesso construído em cima da morte do Arthur, estava destruindo ela por dentro. Roberto apareceu na copa. Lívia, preciso que você vá limpar a mesa 2. Os clientes acabaram de ir embora e deixaram uma sujeira. Ela concordou e pegou os materiais de limpeza. Pelo menos seria uma distração. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali ouvindo Cássio mentir sobre Arthur. Enquanto caminhava em direção à mesa 2, Lívia colocou a mão no peito, sentindo o pendrive pequeno por baixo da camiseta. De repente, teve uma vontade enorme de saber o que havia ali. Arthur disse que era a segurança deles. Talvez fosse a prova de que Cássio era um ladrão. Talvez fosse a chave para fazer justiça. Lívia terminou de limpar a mesa 2 e estava voltando para a copa quando sentiu uma pontada forte na barriga. Era diferente dos movimentos normais do bebê. Era dor. Ela se apoiou na parede do corredor que ligava o salão à copa, tentando respirar devagar. A dor passou, mas a deixou assustada. Você está bem? Carla apareceu ao lado dela. Lívia, você está muito pálida. Acho que preciso sentar um pouco. Carla a ajudou a chegar até a copa e puxou uma cadeira para ela. Quer que eu chame Roberto? Ou melhor, quer que eu chame uma ambulância? Não, não precisa. Foi só um susto. Deve ser o cansaço. Lívia se sentou e colocou as 2 mãos na barriga. O bebê estava quieto agora, mas ela ainda sentia um desconforto estranho. Você não pode se esforçar tanto assim, disse Carla. Grávida de 7 meses não é brincadeira. Eu sei, mas preciso trabalhar. Lívia, posso te perguntar uma coisa? Você não tem família? Alguém que possa te ajudar? Lívia ficou quieta por um momento. Seus pais haviam morrido em um acidente quando ela tinha 20 anos. Arthur era filho único e os pais dele nunca a aceitaram direito. Depois que ele morreu, nem apareceram no funeral. Não tenho ninguém, disse baixinho. Só eu e ele. Ela acariciou a barriga, sentindo uma pequena cotovelada do bebê. Pelo menos ele estava se mexendo de novo. E o pai da criança? Desculpa perguntar, mas ele morreu há 6 meses. Carla ficou calada, claramente sem saber o que dizer. Por isso você está trabalhando aqui, disse finalmente. Não tive muita escolha. Lívia se levantou devagar, testando se a dor voltaria. Estava melhor. Obrigada por me ajudar. Vou voltar ao trabalho. Tem certeza? Tenho. Ela voltou para a área do bar, tentando não olhar na direção da mesa onde Cássio estava. Mas era difícil ignorar as risadas altas que vinham de lá. Ele parecia estar se divertindo muito com a companhia dos outros empresários. Lívia começou a organizar as garrafas de vinho na estante, mas sua mente estava longe dali. Estava pensando no pendrive que carregava no peito. Arthur tinha dado para ela 2 dias antes de morrer. Eles estavam deitados na cama, assistindo televisão, quando ele tirou o pequeno objeto do bolso. Lívia, quero que você guarde isso para mim. O que é? Nossa segurança. Se alguma coisa me acontecer, tudo que você precisar está aí. Ela havia rido na hora. Arthur, não fala besteira. O que vai te acontecer? Nada, espero. Mas a vida é incerta, amor. Promete que vai guardar? Prometo. Ele havia colocado o pendrive em uma correntinha fina e passado no pescoço dela. Não tira nunca. E se precisar usar, você vai saber quando for a hora. 2 dias depois, Arthur estava morto. Lívia nunca tinha entendido o que ele quis dizer com "você vai saber quando for a hora". Mas agora, ouvindo Cássio comemorar o roubo do trabalho do marido dela, começava a entender. Talvez a hora fosse agora. Ela olhou ao redor da copa.
estava sozinha. No canto havia um computador velho que Roberto usava para fazer os pedidos de estoque. Ele estava ligado. Lívia olhou para a porta, verificando se ninguém estava vindo. Depois tirou o pendrive do pescoço e o colocou no computador. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair do peito. A tela mostrou uma pasta com vários arquivos, gravações de áudio, documentos em PDF, planilhas. Tinha até fotos. Ela clicou no primeiro arquivo de áudio. Era uma gravação de uma conversa telefônica. A voz do Arthur falando com alguém. Cássio, eu vi os extratos da conta. Você está desviando dinheiro da empresa há meses. Arthur, você não entende como funcionam os negócios. Eu entendo perfeitamente. Entendo que você é um ladrão. Cuidado com o que você fala. Você pode se arrepender. É você quem vai se arrepender. Amanhã de manhã vou levar tudo isso para a polícia. A ligação foi encerrada. Lívia ficou parada, olhando para a tela do computador. Arthur sabia. Ele sabia que Cássio estava roubando e ia denunciar. E no dia seguinte, ele morreu. Não foi acidente. Tinha certeza disso agora. Ela clicou no próximo arquivo. Eram extratos bancários de uma conta que ela nunca tinha visto. Uma conta no nome de Cássio, mas com depósitos que vinham da empresa dela e do Arthur. O terceiro arquivo eram e-mails. Cássio combinando com outras pessoas, como desviar o dinheiro sem deixar rastros. Tinha evidência suficiente ali para colocar Cássio na cadeia por muito tempo. Lívia, o que você está fazendo? Ela quase pulou da cadeira. Era Roberto parado na porta da copa. Eu só estava... Você está usando meu computador? Lívia tirou o pendrive rapidamente e voltou a colocá-lo no pescoço. Desculpa, senhor Roberto. Eu só queria verificar meu e-mail. Ele a olhou desconfiado. Isso não é permitido. Você está aqui para trabalhar, não para usar a internet. Não vai acontecer de novo, prometo. É melhor mesmo. Agora volta ao trabalho. Os banheiros precisam ser limpos de novo. Roberto saiu da copa. Lívia encostou na parede, respirando fundo. Tinha sido por pouco. Mas agora sabia o que havia no pendrive. Sabia que Arthur tinha deixado todas as provas de que ela precisava. A questão era, o que ia fazer com essas informações? Lívia estava limpando o banheiro masculino quando ouviu um barulho alto vindo do salão principal. Parecia que alguém tinha derrubado alguma coisa. Em seguida, ouviu Roberto gritando, "Onde está a Lívia? Preciso dela aqui agora." Ela largou os produtos de limpeza e saiu correndo do banheiro. No salão, havia cacos de pratos e copos espalhados pelo chão. Aparentemente, um dos garçons havia tropeçado e deixado cair uma bandeja inteira. Foi perto da mesa principal, disse Roberto, visivelmente nervoso. Limpa isso rápido, os clientes estão reclamando. Lívia olhou na direção que ele apontava e o coração disparou. Era exatamente ao lado da mesa onde Cássio estava sentado. Senhor Roberto, não posso mandar outra pessoa? Eu estava no meio de... Não tem outra pessoa disponível. Vai logo, antes que os clientes fiquem mais irritados. Ela não tinha escolha. Pegou a vassoura, a pá e um pano úmido. Caminhou devagar em direção à mesa principal, rezando para que Cássio não olhasse para ela. Talvez, se ela fosse rápida, conseguiria limpar tudo sem ser notada. Mas a sorte não estava ao lado dela. Quando se ajoelhou no chão para recolher os cacos maiores, ouviu a conversa da mesa parar. Sentiu os olhares em cima dela. E então ouviu a voz que a fazia tremer. Garçom, quem é essa moça? Lívia continuou varrendo de cabeça baixa, fingindo que não tinha escutado. É uma das funcionárias da limpeza, senhor, respondeu o garçom que atendia a mesa. Ela me parece familiar. O coração de Lívia batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Continuou recolhendo os cacos, tentando terminar o mais rápido possível. Moça! A voz de Cássio se dirigiu diretamente a ela. Moça, pode olhar para mim um momento? Ela não tinha como escapar. Levantou o rosto devagar, encontrando os olhos dele, e viu o momento exato em que ele a reconheceu.
O sorriso que se espalhou pelo rosto de Cássio foi o mais cruel que ela já tinha visto. Era como se ele tivesse acabado de ganhar na loteria e encontrado um brinquedo novo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu! Ele disse alto o suficiente para todos na mesa escutarem. Lívia Mendes, a viúva do Arthur. Os outros homens na mesa pararam de falar e olharam para ela com curiosidade. Lívia sentiu o sangue subir para o rosto, mas forçou-se a manter a compostura. Boa noite, disse simplesmente, voltando a recolher os cacos. Não. Cássio fez um gesto com a mão. Não precisa ter pressa. Estamos entre amigos aqui. Ele se virou para os companheiros de mesa. Cavalheiros, permitam-me apresentar Lívia Mendes. Ela era a esposa do meu falecido sócio Arthur. Um dos homens, mais velho e de barba grisalha, inclinou-se para a frente. Ah, você falou dele mais cedo, o que desenvolveu aquele projeto de exportação. Exato, disse Cássio, não tirando os olhos de Lívia. Coitada da Lívia, deve ter sido muito difícil depois que Arthur nos deixou. Lívia continuou limpando, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Cada palavra que saía da boca dele era como um tapa na cara. E agora você está trabalhando aqui, continuou Cássio, fingindo surpresa e compaixão. Como a vida dá voltas, não é mesmo? Um dos homens sussurrou algo para o outro, claramente desconfortável com a situação. Mas Cássio parecia estar se divertindo. Arthur sempre foi muito protetor com você, disse ele, a voz carregada de falsa nostalgia. Lembro dele dizendo que você nunca precisaria se preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo. Lívia parou de varrer e olhou diretamente para ele. Arthur cuidava mesmo. Era um homem honesto. Ah, sem dúvida, concordou Cássio. Mas havia algo perigoso no tom de voz. Talvez honesto demais para o mundo dos negócios. Cássio, um dos homens na mesa, interveio, claramente desconfortável. Talvez devêssemos... Não, Cássio levantou a mão. Estou apenas conversando com uma velha conhecida. Ele se levantou da cadeira e ficou de pé ao lado de Lívia, que ainda estava ajoelhada no chão. A diferença de posição a fazia se sentir ainda menor. Sabe, Lívia, eu sempre me perguntei o que aconteceu com os documentos pessoais do Arthur. Depois do acidente, quando fui ao escritório para organizar as coisas da empresa, percebi que faltavam alguns arquivos. O sangue de Lívia gelou. Ele estava procurando as provas. Sabia que Arthur havia descoberto a verdade. Não sei de que arquivos você está falando, disse, terminando de recolher os últimos cacos. Tenho certeza de que não sabe. Ele sorriu. Arthur sempre foi muito reservado mesmo. Lívia se levantou, segurando firme a vassoura. Estar de pé a fazia sentir um pouco menos vulnerável. Se me dão licença, preciso terminar meu trabalho. Claro, disse Cássio, voltando a se sentar. Não queremos atrapalhar uma trabalhadora dedicada. Ele puxou a carteira do bolso interno do paletó e tirou algumas notas. O movimento chamou a atenção de toda a mesa. Na verdade, disse alto, garantindo que todos no restaurante pudessem ouvir. Que tal um pequeno jogo para animar a noite? Roberto, que estava observando a cena de longe, se aproximou rapidamente. Algum problema aqui, senhor Santos? Problema nenhum, Roberto. Estou apenas propondo uma brincadeira inofensiva com uma velha conhecida. Lívia sentiu o estômago embrulhar. Conhecia Cássio o suficiente para saber que nada que saía da boca dele era inofensivo. Ele contou as notas na mão, fazendo questão de mostrar que eram de alta denominação. 5.000 euros, disse, colocando o dinheiro sobre a mesa. Uma pergunta simples, Lívia. Uma pergunta sobre seu falecido marido. O salão inteiro estava prestando atenção agora. Garçons pararam de servir, outros clientes viraram as cabeças para ver o que estava acontecendo. Lívia sabia que deveria sair dali. Sabia que qualquer coisa que Cássio estivesse planejando não era boa para ela. Mas havia algo na expressão dele, uma arrogância tão absoluta que a fez ficar parada onde estava. Eu não quero seu dinheiro,
disse. Ah, mas tenho certeza de que você precisa, ele respondeu, olhando significativamente para a barriga dela. Uma mãe solteira, trabalhando como faxineira, 5.000 euros devem fazer uma boa diferença. O silêncio no restaurante era total agora. Até a música ambiente parecia ter parado. Cássio se recostou na cadeira, claramente aproveitando cada segundo daquela humilhação pública. Uma pergunta simples, Lívia, só uma pergunta, e todo esse dinheiro é seu. O restaurante inteiro estava em silêncio. Lívia podia sentir os olhares de todos os clientes e funcionários sobre ela. Roberto parecia nervoso ao lado da mesa, claramente sem saber como lidar com a situação. Senhor Santos, disse Roberto, talvez seja melhor não incomodar minha funcionária durante o trabalho. Roberto, relaxa, Cássio riu acenando com a mão. Estou apenas oferecendo uma oportunidade para uma velha conhecida. 5.000 euros por uma pergunta. Não é generoso da minha parte? Ele olhou ao redor da mesa buscando a aprovação dos companheiros. Alguns pareciam desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Lívia colocou a vassoura ao lado e limpou as mãos no avental. O bebê estava se mexendo muito na barriga dela, como se pudesse sentir a tensão. Que tipo de pergunta? Perguntou, sua voz saindo mais firme do que esperava. O sorriso de Cássio ficou ainda mais cruel. Viu só? Eu sabia que você era uma mulher inteligente, pragmática. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. A pergunta é sobre Arthur, sobre o que ele aprendeu trabalhando comigo todos esses anos. Lívia sentiu o pendrive pesado no peito, escondido sob a blusa do uniforme. As gravações que tinha escutado mais cedo voltaram à sua mente. A voz do Arthur confrontando Cássio, as ameaças. Vou reformular para ficar mais interessante, continuou Cássio, claramente se divertindo. Te dou 5.000 euros se me disser agora, na frente de todos aqui, qual foi a lição mais importante que seu falecido marido aprendeu ao fazer negócios comigo? Um murmúrio baixo percorreu o restaurante. As pessoas estavam claramente chocadas com a crueldade da pergunta. Carla, que estava servindo uma mesa próxima, se aproximou devagar. Lívia, você não precisa responder isso, disse baixinho. É claro que não precisa, concordou Cássio, aumentando o tom de voz. Mas 5.000 euros compram muitas fraldas e muito leite em pó, não é mesmo? Ele pegou as notas e as agitou no ar. Olha só, Lívia, dinheiro real. Não é promessa, não é cheque, é dinheiro aqui e agora. Um dos homens na mesa dele sussurrou. Cássio, isso está indo longe demais. Longe demais. Cássio riu alto. Estou oferecendo ajuda para uma viúva grávida e necessitada. Sou praticamente um filantropo. Lívia olhou ao redor do restaurante. Via a pena nos olhos das pessoas. Via como elas a viam. Pobre, desesperada, humilhada. Exatamente como Cássio queria que ela fosse vista. Então, querida, ele bateu as notas na mesa. Qual foi a grande lição que Arthur aprendeu comigo? Sobre lealdade, sobre confiança, sobre como o mundo real funciona? A voz dele estava carregada de veneno. Cada palavra era escolhida para doer. Roberto deu um passo à frente. Senhor Santos, acho melhor parar por aqui. Não quero confusão no meu estabelecimento. Confusão? Cássio fingiu indignação. Roberto, você está ofendendo uma tradição linda de caridade. Estou ajudando uma pessoa necessitada. Ele se virou para Lívia novamente. Vamos, não seja tímida. Você conhecia Arthur melhor que ninguém. Deve saber que lição ele aprendeu sobre mim antes do acidente. A palavra acidente saiu da boca dele com uma entonação estranha, como se ele soubesse que não tinha sido acidente nenhum. Lívia sentiu a raiva começar a ferver no peito. Durante meses tinha engolido a dor, a humilhação, a pobreza. Tinha aceito tudo calada porque não tinha escolha, porque precisava sobreviver. Mas agora, vendo Cássio ali, exibindo a riqueza construída sobre a morte do marido dela, sentiu algo diferente. Sentiu força. A lição,
disse ela lentamente, que Arthur aprendeu sobre você. Isso mesmo. Cássio sorriu, achando que tinha vencido. Pode falar à vontade. Somos todos adultos aqui. Lívia olhou diretamente nos olhos dele. Por um momento, foi como se todos os outros no restaurante tivessem desaparecido. Era só ela e o homem que havia destruído sua vida. Posso ficar com o dinheiro independente da resposta? Se você responder honestamente, sim. E se eu disser algo que você não gostar? Cássio deu de ombros. Lívia, minha querida, o que uma faxineira grávida poderia dizer que me incomodaria? Ele olhou para os amigos buscando risadas. Alguns sorriram nervosamente. Então, insistiu, qual foi a lição? Lívia colocou a mão na barriga, sentindo o bebê dar um chute forte. Era como se o filho estivesse dizendo, vai em frente, mamãe. Ela respirou fundo e se preparou para dizer as palavras que mudariam tudo. A lição que Arthur aprendeu foi... Lívia parou de falar e olhou diretamente para Cássio. O sorriso dele começou a vacilar quando viu algo diferente nos olhos dela. Não era mais a mulher assustada de alguns minutos atrás. A lição que Arthur aprendeu, ela repetiu, sua voz ficando mais clara e firme, foi que a lealdade de um irmão vale menos que uma assinatura. O sorriso de Cássio desapareceu completamente. Os outros homens na mesa trocaram olhares desconfortáveis. Lívia, ele começou, mas ela continuou. Mas a lição que eu aprendi foi completamente diferente. Ela se endireitou, ignorando completamente o dinheiro na mesa. Era como se uma força nova tivesse tomado conta dela. Eu aprendi que homens como você sempre subestimam mulheres como eu. Do que você está falando? Cássio tentou rir, mas o som saiu forçado. Estou falando de como você achou que poderia roubar tudo que meu marido construiu e eu ficaria quieta no meu canto. Um murmúrio percorreu o restaurante. As pessoas estavam claramente chocadas com a mudança no tom da conversa. Roberto deu um passo à frente. Lívia, talvez seja melhor... Não, Roberto. Ela ergueu a mão sem tirar os olhos de Cássio. Deixa eu terminar. Cássio havia ficado tenso na cadeira. Seus companheiros de mesa pareciam cada vez mais desconfortáveis. Arthur descobriu o que você estava fazendo, continuou Lívia. Descobriu como você estava desviando dinheiro da empresa. Como estava roubando os projetos dele. Você não sabe do que está falando, disse Cássio, mas sua voz não soava mais confiante. Sei perfeitamente do que estou falando. Arthur me contou tudo antes de morrer. Arthur morreu em um acidente. Arthur morreu um dia depois de te confrontar sobre os roubos. O silêncio no restaurante agora era total. Até os garçons haviam parado de se mover. Lívia colocou a mão no peito, tocando o pendrive por baixo da blusa. Você quer saber qual foi realmente a última lição que Arthur aprendeu? Foi a sempre guardar um backup de tudo. Sempre ter um plano B. O rosto de Cássio estava ficando pálido. Eu não sei o que você está insinuando, mas cuidado com o que vai falar. Difamação é crime. Difamação é mentir sobre alguém, respondeu Lívia calmamente. Eu só estou falando a verdade. Ela olhou ao redor do restaurante, vendo que tinha a atenção de todos. Cavalheiros, disse, se dirigindo aos homens na mesa de Cássio, vocês sabem com que tipo de homem estão fazendo negócios? Sabem que o projeto de exportação que vocês estão celebrando foi roubado do meu marido morto? Lívia, para com isso agora! Cássio se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Por quê? Está ficando nervoso? Não gosta quando as pessoas sabem a verdade sobre você? Chega! Ele gritou, chamando ainda mais atenção. Mas Lívia não parou. Estava tranquila, serena, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Arthur passou meses trabalhando nesse projeto. Ficava até tarde, perdia fins de semana, porque queria dar uma vida melhor para nossa família. Ela acariciou a barriga onde o bebê estava se mexendo. E você roubou tudo. Pegou o trabalho dele e vendeu como se fosse seu. Um dos homens na mesa de Cássio se levantou. Cássio, o que ela está falando é verdade? É claro que não. Ela está obviamente perturbada pela morte do marido. Perturbada? Lívia riu, mas não era uma risada amarga.
Era uma risada de alguém que finalmente entendia o próprio poder. Eu estava perturbada há 6 meses, quando perdi meu marido, minha casa, meu dinheiro, quando precisei aceitar esse trabalho para sobreviver. Ela gesticulou ao redor do restaurante. Mas sabe o que me curou da perturbação? Ver você aqui, celebrando o roubo do trabalho do meu marido com o dinheiro que deveria ser do nosso filho. Cássio estava claramente desesperado agora. Ela está mentindo. Não tem prova nenhuma do que está falando. Lívia sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Ah, mas eu tenho. Ela tocou novamente o pendrive escondido no peito. Arthur pode ter confiado em você como um irmão, mas ele não era idiota. Ele sabia que homens como você existem. O telefone de Cássio começou a vibrar na mesa. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou ainda mais pálido. Por isso, continuou Lívia, ele guardou tudo, cada conversa, cada documento, cada prova da sua traição. O telefone dele continuou vibrando insistentemente. E sabe o que é mais engraçado? Você acha que me humilhou aqui hoje? Acha que me reduziu a uma pobre coitada que precisa implorar por 5.000 euros? Ela se aproximou da mesa, ficando cara a cara com ele. Mas, na verdade, você acabou de se entregar. Na frente de todas essas pessoas, você acabou de confessar que conhece os segredos que levaram Arthur à morte. O telefone de Cássio não parava de vibrar. Ele tentou ignorar, mas o som estava chamando a atenção de toda a mesa. Finalmente, um dos homens apontou para o aparelho. Cássio, não vai atender? Parece urgente. Com a mão tremendo ligeiramente, Cássio pegou o telefone e olhou para a tela. Lívia viu o exato momento em que o sangue sumiu do rosto dele. Quem está ligando? Perguntou outro homem da mesa. Cássio não respondeu. Apenas continuou olhando para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. Lívia sorriu calmamente. Deixa eu adivinhar. É alguém do conselho de diretores da empresa? O telefone parou de tocar por alguns segundos. Depois começou a vibrar novamente. Dessa vez era outro número. Ou talvez seja alguém da auditoria interna, continuou Lívia, sua voz cada vez mais confiante. Cássio finalmente atendeu o telefone, mas sua voz saiu trêmula. Alô? Mesmo no barulho do restaurante, dava para ouvir alguém gritando do outro lado da linha. Cássio se afastou da mesa, tentando ter privacidade, mas Lívia o seguiu. Eu posso explicar, disse ele no telefone. Não é o que vocês estão pensando. O telefone parou de tocar. Imediatamente começou a vibrar de novo, com outro número. Popular hoje, não é? Disse Lívia, alto o suficiente para todos escutarem. Cássio a olhou com uma mistura de ódio e desespero. O que você fez? Eu não fiz nada, só vim trabalhar hoje, igual a qualquer outro dia. Ela se virou para os homens na mesa, que estavam observando tudo com crescente preocupação. Cavalheiros, permitam-me esclarecer algumas coisas. Há 6 meses, meu marido Arthur Mendes descobriu que seu sócio e melhor amigo estava roubando da empresa que eles construíram juntos. O telefone de Cássio tocou novamente. Dessa vez ele não atendeu, apenas olhou para a tela com horror. Arthur ligou para Cássio na noite anterior à sua morte, continuou Lívia. Disse que ia denunciar tudo para a polícia no dia seguinte. Ela fez uma pausa dramática. No dia seguinte, Arthur morreu em um acidente de carro muito conveniente. Um dos homens se levantou da mesa. Cássio, que história é essa? Ela está mentindo, ele gritou, mas sua voz soava desesperada. Ela não tem prova nenhuma. Ah, mas eu tenho, disse Lívia calmamente. Meu advogado recebeu tudo há exatamente 15 minutos. Por isso os telefones não param de tocar. Ela tocou o pendrive no peito. Gravações das suas ameaças ao Arthur. Extratos da conta secreta que você abriu para esconder o dinheiro roubado. E-mails seus, combinando com outros como fraudar os contratos. O restaurante inteiro estava prestando atenção agora. Até a cozinha havia parado de funcionar. E o melhor de tudo, continuou Lívia,
Documentos provando que o projeto de exportação que vocês estão celebrando hoje foi inteiramente desenvolvido por Arthur. Cada linha de código, cada estratégia de mercado, cada contato internacional. Um dos homens na mesa puxou o paletó e começou a se levantar. Eu não quero fazer parte disso. Espera! Cássio tentou segurar o braço do homem. Não é assim que vocês pensam. Mas outros já estavam se levantando também. O telefone dele tocou mais uma vez. Atende logo esse telefone, disse Lívia. Deve ser importante. Com a mão tremendo, Cássio atendeu. Alô? Desta vez, a voz do outro lado estava tão alta que todos puderam ouvir. Cássio, você está demitido. Não ponha mais os pés na empresa. Os advogados vão entrar em contato. Ele tentou responder, mas a ligação foi encerrada. O silêncio no restaurante era enorme. Todos olhavam para Cássio, que havia desabado na cadeira. Demitido? Perguntou um dos homens que ainda estava na mesa. Lívia colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer calmamente agora. Segundo os estatutos da empresa que Arthur ajudou a fundar, disse ela, fraude comprovada do sócio majoritário resulta no cancelamento automático de todas as suas ações e direitos. Cássio a olhou com ódio puro. Você não pode fazer isso comigo. Eu não estou fazendo nada. A justiça está fazendo. Ela se aproximou da mesa onde o dinheiro ainda estava espalhado. Ah, e sobre essa sua oferta generosa? Lívia pegou as notas e as rasgou lentamente, uma por uma. Eu não preciso da sua caridade. Nunca precisei. As pessoas no restaurante começaram a aplaudir. Primeiro devagar, depois mais forte. Cássio se levantou cambaleando. Isso não terminou. Eu vou lutar contra essas acusações. Claro que vai, disse Lívia calmamente. É seu direito, mas vai fazer isso da cadeia. O telefone dele tocou novamente. Dessa vez, quando olhou para a tela, suas pernas falharam e ele teve que se apoiar na mesa. Polícia? Perguntou Lívia, fingindo inocência. Ele não respondeu. Apenas pegou o paletó com mãos trêmulas e começou a andar em direção à saída. Quando passou por Lívia, parou e sussurrou. Você não sabe com quem está mexendo. Ela sorriu e sussurrou de volta. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Com um homem que subestimou uma mulher grávida. Cássio saiu do restaurante tropeçando. Do lado de fora, já dava para ver as luzes azuis dos carros da polícia se aproximando. O restaurante continuou em silêncio por alguns segundos depois que Cássio saiu. Então, como se alguém tivesse ligado um interruptor, todas as conversas começaram ao mesmo tempo. Clientes comentavam o que tinham acabado de presenciar. Funcionários sussurravam entre si. Lívia permaneceu parada no mesmo lugar, uma mão na barriga, respirando fundo. A adrenalina estava começando a passar e ela sentia as pernas tremerem. Meu Deus, disse Carla, se aproximando. Lívia, o que acabou de acontecer? Antes que ela pudesse responder, Roberto apareceu ao lado delas. Lívia, eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse quem você era, nunca teria deixado ele te tratar assim. Não tem problema, Roberto. Você não tinha como saber. Um dos homens que estava na mesa de Cássio se aproximou. Era o mais velho, de barba grisalha, que parecia ser o líder do grupo. Senhora Mendes, disse ele respeitosamente. Eu sou Fernando Oliveira, diretor da Associação dos Empresários. Gostaria de me desculpar pelo comportamento daquele homem. Vocês não sabiam quem ele realmente era, disse Lívia. Não sabíamos, mas agora sabemos. Ele fez uma pausa. E gostaríamos de saber mais sobre sua situação. Sobre a empresa que seu marido ajudou a construir. Lívia o olhou curiosa. Por quê? Porque se o que você disse é verdade, e acreditamos que é, então há uma empresa muito valiosa sem dono legítimo agora. Roberto puxou uma cadeira para Lívia se sentar. Ela a aceitou gratamente, sentindo o peso da gravidez. A empresa não está sem dono, disse ela. Arthur me deixou as participações dele.
Mas Cássio tinha a participação majoritária. Tinha, antes de ser comprovado, que construiu essa participação com base em fraude. Lívia sorriu cansada. Os advogados da empresa devem estar explicando isso para ele agora. Fernando se sentou na cadeira ao lado dela. Senhora Mendes, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você esperou tanto tempo para usar essas informações? Por que não denunciou logo depois da morte do seu marido? Lívia olhou para as próprias mãos. Porque eu estava destroçada. Porque não tinha forças para lutar. Porque achei que seria mais fácil simplesmente tentar recomeçar do zero. E o que mudou? Ver ele ali, celebrando, rindo, fazendo brinde com o trabalho roubado do meu marido. Ela colocou a mão na barriga. Percebi que não era só sobre mim, era sobre nosso filho, sobre o que Arthur construiu para nós. O telefone de Fernando tocou. Ele atendeu rapidamente. Alô? Sim, estou sabendo. Sim, eu estava aqui quando aconteceu. Entendi. Ele desligou e olhou para Lívia. Cássio acabou de ser preso. As evidências que você forneceu são muito sólidas. Que bom. E parece que o conselho de diretores da empresa quer falar com você urgentemente. Lívia suspirou. Imagino que sim. Devem estar apavorados com o escândalo. Na verdade, Fernando sorriu, acho que é o contrário. Eles querem te oferecer o lugar que sempre foi seu por direito. Roberto trouxe um copo de água para Lívia. Ela bebeu devagar, sentindo o bebê se mexer mais calmamente agora. Senhor Fernando, posso fazer uma pergunta? Claro. Como vocês sabem que eu estou falando a verdade? Vocês nem viram as provas. Fernando riu baixinho. Senhora Mendes, eu trabalho com empresários há 30 anos. Sei reconhecer um golpista quando vejo um. E Cássio... Bem, algumas coisas sobre ele nunca fizeram muito sentido. Que tipo de coisas? Como ele sempre tinha dinheiro para investimentos que pareciam estar além das possibilidades da empresa. Como ele conhecia detalhes técnicos que claramente não eram da área dele. Fernando balançou a cabeça. Agora tudo faz sentido. Carla se aproximou novamente. Lívia, posso te perguntar uma coisa? Você vai continuar trabalhando aqui? Antes que Lívia pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número que ela não conhecia. Alô? Senhora Lívia Mendes? Aqui é Dr. Augusto Ferreira, do escritório de advocacia Ferreira e Associados. Represento o conselho de diretores da empresa TechnoSolutions. Boa noite, doutor. Senhora Mendes, preciso falar com a senhora urgentemente. Poderia vir até nosso escritório agora? Lívia olhou ao redor do restaurante, para as pessoas que estavam observando ela com curiosidade e respeito. Doutor, são quase 11 horas da noite. Eu sei, e peço desculpas pelo horário, mas a situação é muito delicada. O conselho está reunido em sessão extraordinária desde que recebemos as evidências. E o que exatamente vocês querem comigo? Senhora Mendes, com a prisão do senhor Cássio Santos e a comprovação das fraudes, a senhora se tornou a proprietária majoritária da TechnoSolutions. Lívia sentiu o coração disparar. Como assim? As ações fraudulentas do senhor Santos foram anuladas. As participações originais do seu falecido marido, que incluem os direitos de desenvolvimento dos projetos, revertem automaticamente para a senhora como herdeira legal. E isso significa o que exatamente? Significa que a senhora é agora a diretora executiva da TechnoSolutions, uma empresa que, com o contrato de exportação desenvolvido por seu marido, vale aproximadamente 50 milhões de euros. O silêncio no restaurante voltou. Todos tinham escutado a conversa. 50 milhões? Sussurrou Carla. Lívia ficou calada por um longo momento. Depois perguntou: Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês não contestaram as ações de Cássio antes? Alguém no conselho desconfiava dele? Senhora Mendes, vou ser honesto. Algumas pessoas desconfiavam, sim. Mas Cássio era muito convincente e os resultados financeiros eram bons. Ninguém queria balançar o barco. E agora que o barco afundou, vocês querem que eu assuma o comando. A senhora tem direito legal a isso. E, francamente, depois do que presenciamos hoje através das redes sociais,
Redes sociais? Vários clientes do restaurante filmaram o confronto e postaram online. A senhora está se tornando viral. As pessoas estão impressionadas com sua coragem. Lívia olhou ao redor e viu que algumas pessoas realmente estavam filmando discretamente. Doutor, eu preciso pensar. É claro, mas a senhora poderia pelo menos vir aqui? Precisamos resolver algumas questões legais urgentes. Está bem, estarei aí em 1 hora. E ela desligou o telefone e ficou olhando para a tela por um momento. Fernando se inclinou para a frente. 50 milhões de euros? Aparentemente. Roberto balançou a cabeça, impressionado. Lívia, você acabou de sair de faxineira para milionária em 1 noite. Não, ela disse, se levantando devagar. Eu sempre fui a dona dessa empresa. Só levou um tempo para todo mundo perceber. Ela tirou o avental do uniforme e o entregou para Roberto. Obrigada por me dar uma oportunidade quando eu precisava, de verdade. Lívia, você vai ficar bem? Vou ficar ótima. Ela sorriu, colocando a mão na barriga. Nós dois vamos ficar ótimos. Fernando se levantou também. Senhora Mendes, posso oferecer uma carona? Tem um motorista esperando lá fora. Aceito, obrigada. Quando eles chegaram à porta do restaurante, Lívia parou e se virou para trás. Todos ainda estavam olhando para ela. Pessoal, disse ela, alto o suficiente para todos escutarem. Obrigada por testemunharem isso hoje. Vocês me ajudaram a encontrar minha voz novamente. Ela colocou a mão no peito, onde o pendrive estava escondido. Arthur sempre disse que nosso filho seria herdeiro de alguma coisa especial. Agora sei do que ele estava falando. Lívia saiu do restaurante de cabeça erguida. Do lado de fora, o carro de Fernando estava esperando. Antes de entrar, ela olhou para cima, para as estrelas. Obrigada, meu amor, sussurrou, por me deixar tudo o que eu precisava para proteger nosso filho. O bebê chutou suavemente, como se estivesse concordando. Quando o carro se afastou, Lívia sorriu pela primeira vez em meses. Não era só um sorriso de vitória, era um sorriso de quem finalmente entendeu que às vezes você precisa passar pelo fundo do poço para descobrir o quanto é forte, e que às vezes a justiça demora, mas sempre chega. Especialmente quando você tem um filho para proteger e um marido para honrar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!